Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eric Alves, sou auditor do Tribunal de Contas da União, professor de Direito Administrativo e de Controle Externo para concursos públicos. Eu estou gravando esse vídeo porque muitos alunos, muitos mesmo, me pediram para falar sobre as minhas apostas, né, quais os temas que eu acho que podem ser cobrados nas questões discursivas do concurso do TCE de Minas Gerais. A prova já está se aproximando, né? A gente sabe que o controle externo vai ter um peso muito grande nessa prova, especialmente porque essa matéria, essa disciplina vai ser cobrada nas discursivas para todos os cargos, tá? Então, muitos alunos me procurando aí para dar dicas, algumas apostas de temas para focar aí nessa reta final. Então, esse vídeo tem esse objetivo, tá? É óbvio que o examinador ele tem um leque relativamente grande de temas que ele pode abordar nessas questões discursivas, então aqui são realmente apostas, né? É impossível a gente cravar 100%, mas esses temas que eu vou apresentar aqui para vocês eu escolhi com base na minha experiência, com base na análise de provas anteriores do CESP, que é a banca que está organizando o concurso do TCE de Minas Gerais, e vamos ver, né, se a gente consegue orientar vocês aqui da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Então vem comigo aqui para a tela para a gente poder iniciar, tá? Ó, antes de passar aqui as minhas apostas, eu vou destacar aqui ó, os meus contatos nas redes sociais. Eu sou o professor Eric Alves, tenho Facebook, Instagram e tenho também essa lista de transmissão aqui no WhatsApp, 61 99386 7450, na qual eu compartilho novidades, atualizações de direito administrativo, tá? E também um curso de Direito Administrativo em áudio, tudo gratuito para vocês. Basta me seguir aqui nessa lista de transmissão. Na verdade, você tem que adicionar este número no seu celular e depois me mande uma mensagem aí pelo WhatsApp, beleza? Pode me procurar aqui também no Instagram, eu sou mais ativo aqui no Instagram, tá? Em termos de respostas, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, me manda um direct aqui no Instagram. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar. Eu trouxe aqui alguns temas, eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. Primeiro tema que eu aposto que pode ser cobrado aí nas discussivas do TCE de Minas são as classificações do controle, né? O CESP ele sempre gosta daquela parte inicial ali da matéria, que é uma parte mais doutrinária, uma parte mais teórica. Em várias provas anteriores o CESP já cobrou isso, classificações do controle, controle externo, controle interno, controle de legalidade, controle de mérito, controle administrativo, controle judicial, controle legislativo, controle concomitante, posterior, controle prévio. Então é importante que você saiba as diferenças e as características de cada uma dessas classificações. Não é algo muito difícil, é algo que você consegue aprender com uma relativa facilidade, tem grandes chances de aparecer aí na prova de vocês, tá? Ah, pessoal, depois que eu passar dos temas aqui, lá no final eu ainda vou dar algumas dicas sobre como resolver essas provas discursivas, tá? Essas técnicas de discursivas, de como resolver, são muito importantes também. É óbvio que você tem que saber o conteúdo, tem que saber os temas, mas se você tiver ali a manha, souber como resolver, como abordar aqueles tópicos na discursiva, você também consegue sair na frente, beleza? Então esse aí foi o primeiro tópico. Vamos ao segundo. O segundo seria os sistemas de controle da atividade financeira do Estado, que são dois. É o sistema de auditorias gerais, ou controladoria gerais, e o sistema de tribunais de contas, ok? Então é importante você saber as diferenças entre esses dois sistemas. O sistema de controladoria geral é aquele que é monocrático, né? Aquele que tem um caráter mais opinativo. Geralmente esse órgão está ligado, pode estar ligado a vários poderes, não necessariamente ao poder legislativo, tá? É um órgão unipessoal, beleza? Não é o sistema adotado no Brasil. O sistema adotado no Brasil é o sistema de tribunais de contas, que são órgãos colegiados, possuem funções punitivas, sancionatórias, às vezes funções jurisdicionais também. Então é importante que vocês saibam, tá, essas diferenças. Quando a gente estuda
os sistemas de controle da atividade financeira, a gente até lista ali alguns países, né, em que cada um desses sistemas é adotado. É importante também que vocês dêem uma olhadinha nisso aí para enriquecer aí a sua discussão, se for o caso, citando quais são os países ou exemplos de países em que cada um desses sistemas é adotado. Mas o importante mesmo é que você saiba qual o sistema que é adotado no Brasil, que é o sistema de tribunais de contas, ok? Nós temos no Brasil também controladorias, algumas controladorias, como exemplo na União nós temos a Controladoria Geral da União, mas essas controladorias que existem no Brasil não são órgãos de controle externo, tá? São órgãos de controle interno. Beleza? Quando a gente fala de sistemas de controle da atividade financeira, nós estamos falando de sistemas de controle externo. Beleza? No Brasil, novamente, o sistema que é adotado é o sistema de tribunais de contas. Beleza? Vamos lá. Próximo tema, lembrando, tá? Apostas, ok? Apostas. Natureza jurídica e eficácia das decisões dos tribunais de contas. É importante também que vocês relembrem esse tópico aqui. Natureza jurídica dos tribunais de contas. Qual é? Os tribunais de contas são órgãos administrativos, ok? São órgãos administrativos que possuem autonomia, possuem independência, não estão subordinados a nenhum outro órgão, a nenhum outro poder, ok? Isso é muito importante. Muita gente confunde isso aí. Lá na Constituição está dito que o controle externo é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. Aí muita gente confunde esse auxílio com uma subordinação. A posição majoritária da doutrina não é essa, tá? Os tribunais de contas, eles não são subordinados ao Poder Legislativo. Okay? O controle externo, segundo a Constituição, deve ser exercido pelo Poder Legislativo e também pelo Tribunal de Contas. Cada um aí tem as suas atribuições. O Poder Legislativo mais na seara política e os tribunais de contas mais na seara técnica, ok? Então, Tribunal de Contas é órgão administrativo, não é órgão legislativo, não pertence ao Poder Legislativo e também não é um órgão judicial, não é um órgão jurisdicional. Apesar desse nome, né, tribunal, apesar de ter a competência também para julgar contas dos administradores, mas o Tribunal de Contas, ele não é um órgão judicial, ele não pertence ao judiciário, ele é um órgão administrativo e, consequentemente, as decisões dos tribunais de contas possuem natureza administrativa. Okay? E não natureza jurisdicional. Mesmo a decisão do Tribunal de Contas que ele emite quando ele julga as contas dos seus jurisdicionados, essa decisão também tem natureza administrativa, que significa que ela pode ser levada à apreciação do poder judiciário, ok? E o Tribunal de Contas, ele emite as suas decisões, os interessados, os responsáveis que eventualmente não concordarem com essas decisões podem entrar com recurso contra essas decisões, os recursos são impetrados perante o próprio Tribunal de Contas, então essa matéria ela vai se esgotar ali no Tribunal de Contas, a discussão na seara administrativa se esgota no âmbito do próprio Tribunal de Contas, porém, é sempre possível que o responsável leve essa discussão para o Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário ele pode anular as decisões do Tribunal de Contas, em quais casos? Em caso de irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade. Por exemplo, o Tribunal de Contas julgou irregulares as contas de um gestor, aplicou uma sanção a ele e não lhe concedeu o direito de defesa. Opa, isso é uma manifesta ilegalidade. A Constituição prevê a necessidade do contraditório e da ampla defesa, a lei orgânica do tribunal, o regimento interno do TCE de Minas também. Então, se o tribunal aplica uma sanção e não concede o direito de defesa ao responsável, isso é uma manifesta ilegalidade. Essa decisão poderia ser levada ao Poder Judiciário e o Poder Judiciário, diante dessa ilegalidade, ele faria o quê? Ele deixaria, né, de aplicar aquela sanção, falava assim, ó, o responsável, você não tem por que ser punido pelo tribunal? Não, o judiciário ia fazer o seguinte, ele ia anular aquela decisão do Tribunal de Contas. O judiciário ele não entra no mérito da decisão do Tribunal de Contas, ok? Não entra no mérito. O judiciário não vai apreciar, não vai dizer se aquele responsável merecia ou não ser punido.
ok? Ele vai analisar, o judiciário vai analisar os aspectos formais da decisão do Tribunal de Contas, vai analisar a legalidade, tá? Deu direito de defesa, o Tribunal de Contas ele tinha ou não competência para aplicar esse tipo de sanção, para apreciar esse tipo de caso. É isso que o judiciário aprecia, tá? Não entra no mérito da decisão, beleza? Eficácia das decisões dos tribunais de contas. Isso aqui é importante também que vocês relembrem. Lá na Constituição diz que as decisões dos tribunais de contas que imputem débito e multa têm eficácia de título executivo extrajudicial. Okay? Significa que se o responsável que foi multado ou que foi condenado em débito, ele não pagar essa dívida, o próprio acórdão do Tribunal de Contas é um instrumento hábil suficiente para fundamentar uma ação de execução lá no Poder Judiciário. O Tribunal de Contas ele não tem o poder de executar essas decisões, né? Essas decisões que imputam débito e multa, mas elas possuem natureza de título executivo extrajudicial. Significa o quê? Se aquela decisão for apresentada para o Poder Judiciário vai considerar que realmente o responsável ele deve aquele valor que está lá no acórdão da decisão do Tribunal de Contas. O Poder Judiciário ele não vai querer investigar se realmente aquela dívida existe ou não. Não tem aquela chamada fase de conhecimento da dívida. O que é diferente quando você, por exemplo, se você emprestou dinheiro para alguém, essa pessoa não te paga, você vai entrar com uma ação judicial contra ela. Primeiro, o que o Poder Judiciário vai fazer nesse caso? Ele vai tentar se assegurar de que aquela dívida realmente existe, para depois fazer a cobrança, ok? No caso de uma decisão do Tribunal de Contas, o Judiciário ele já parte do princípio de que aquela dívida realmente existe. Por quê? Porque a Constituição diz que as decisões dos tribunais de contas possuem eficácia de título executivo extrajudicial, tá? É extrajudicial por quê? Porque o Tribunal de Contas não pertence ao Poder Judiciário, tá? Por isso que é extrajudicial, tá? E outro detalhe é que o Tribunal de Contas, ele também, eu já disse, né, ele não tem competência para executar essas decisões. Então, quem tem a competência para entrar com uma ação judicial de execução? É o destinatário daqueles valores. Tá? Então, por exemplo, se o tribunal ele condena um jurisdicionado em débito porque esse jurisdicionado ele causou um prejuízo aos cofres de determinada prefeitura do estado de Minas Gerais, ok? E esse responsável ele não recolhe essa dívida, esse valor, quem que vai ter que entrar com a ação judicial para cobrar? É o Tribunal de Contas? Não, é a prefeitura, que aquele dinheiro aquele valor iria para os cofres da prefeitura. Então é a prefeitura, através do prefeito ou através do seu procurador. Tá? Então é sempre o destinatário daqueles valores é que tem a competência para entrar com a ação judicial de execução e não o Tribunal de Contas. Outro tema importantíssimo, quente aqui para as discursivas do concurso do TCE de Minas, é julgamento de contas do governador e dos prefeitos. O que é importante que vocês relembrem aqui? Primeiro, que o órgão competente para julgar as contas do chefe do Poder Executivo, tanto estadual como municipal, não é o Tribunal de Contas. É quem? É o Poder Legislativo. Então, quem julga as contas do governador é a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Quem julga as contas dos prefeitos é a Câmara Municipal de cada município. Tá? O que o tribunal faz em relação às contas do chefe do executivo? Ele emite um parecer prévio, ok? E esse parecer prévio, ele possui natureza opinativa, ele não vincula o julgamento que será feito pelo Poder Legislativo, mas ele tem que ser conclusivo. O Tribunal de Contas ele não pode ficar em cima do muro, ele tem que emitir um parecer dizendo, Legislativo, eu recomendo que você aprove, ou eu recomendo que você reprove as contas. O Tribunal de Contas ele tem que emitir uma conclusão no seu parecer e fazer uma recomendação. O Poder Legislativo necessariamente tem que acatar? Não. Aí tem um outro detalhe agora, é que no âmbito dos municípios, olha só, no âmbito dos municípios, o parecer prévio do tribunal ainda possui natureza opinativa. Só que é uma opinião, vamos dizer assim, mais forte. Por quê? Porque a Constituição ela diz que o parecer prévio do Tribunal de Contas em relação às contas do prefeito ele só pode ser rejeitado pela Câmara Municipal pelo voto de pelo menos 2/3 dos vereadores.
Tá? Se pelo menos 2/3 votarem contra, e aquele parecer pode ser derrubado, vamos dizer assim. Agora, se esse quórum não for atingido, aí a Câmara Municipal vai ter que votar de acordo com o parecer do tribunal. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que o Tribunal de Contas está lá o Tribunal de Contas, olha aí, não caia nesse erro, tá? O Tribunal de Contas está lá emitindo parecer prévio sobre as contas do prefeito de Belo Horizonte. Aí o TCE de Minas emitiu um parecer prévio recomendando a rejeição dessas contas, que encontrou lá, identificou uma série de irregularidades. Rejeição, tá? Aí o parecer prévio foi lá para a Câmara Municipal de BH. Os vereadores analisaram aquele parecer, analisaram ali os fundamentos da decisão do Tribunal de Contas, e a metade, 51% dos vereadores, metade mais um ali, 51% dos vereadores decidiram, não, ó, esse parecer do Tribunal de Contas está errado, né? Eu voto por aprovar as contas. Eu vou contra o parecer do Tribunal de Contas que recomendou a rejeição. E aí, o que vai acontecer? A Câmara Municipal vai ter que rejeitar as contas, porque o quórum de 2/3 não foi atingido. Okay? Se o quórum de 2/3 não for atingido, o que vai prevalecer no julgamento das contas do prefeito é o parecer prévio do Tribunal de Contas, beleza? Lembrando que esse quórum de 2/3 ele só vale para as contas dos prefeitos, beleza? Para as contas do governador, não. Para as contas do governador, a Assembleia Legislativa ela pode julgar de maneira contrária ao recomendado pelo parecer prévio por maioria simples, por exemplo, tá bom? Quórum de 2/3 apenas em relação às contas dos prefeitos. Outro ponto importante aqui em relação às contas dos chefes do executivo, ainda em relação às contas dos prefeitos, é uma decisão relativamente recente do STF que diz que os prefeitos eles só podem ser julgados pela Câmara Municipal, tá? Tanto em relação aos seus atos de governo como em relação aos seus atos de gestão. É porque havia um entendimento há um tempo atrás de que os prefeitos eles se submetiam a um duplo julgamento. Porque prefeito, diferentemente de governador, diferentemente do presidente da República, os prefeitos eles praticam diretamente atos de gestão. Eles são ordenadores de despesa em alguns municípios. E aí, nesses casos em que os prefeitos eles praticavam atos de gestão, exercendo a função administrativa, esses atos de gestão havia um entendimento que eram julgados pelo Tribunal de Contas. O que era julgado pela Câmara Municipal, depois do parecer prévio, eram apenas seus atos de governo, ok? Mas esse entendimento caiu. Tá? Então, levem isso para a prova. O entendimento atual do STF, que é o que você deve levar para a prova, é que os prefeitos não se submetem ao duplo julgamento. Os prefeitos, tanto em relação às suas contas de gestão, como em relação às suas contas de governo, são julgados pela Câmara Municipal. O Tribunal de Contas só emite parecer prévio. Beleza? Vamos lá. Próximo tema. Só voltando aqui em relação ao julgamento de contas, tá? Do governador dos prefeitos, é importante também que você depois dê uma olhadinha lá na lei orgânica, no regimento interno, em relação aos prazos, ok? Em relação aos prazos que são aplicáveis aqui no âmbito desse julgamento. Outro tema quente aqui seriam os atos sujeitos a registro, aqueles atos de admissão de pessoal. E de aposentadoria, reformas e pensões. Aqui nós temos uma série de entendimentos que envolvem esses atos. Primeiro, vocês têm que saber quais atos que são submetidos a registro. São os atos de admissão de pessoal, excetuadas as nomeações para cargos em provimento em comissão, tá? Também os atos de aposentadorias, reformas e pensões, excetuadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório, tá? Cuidado aí com essas exceções. Lembrando que no caso da admissão, qualquer admissão, né? A Constituição fala admissão a qualquer título. Então, por exemplo, se for uma admissão de um agente temporário, é submetida a registro? É submetida a registro. A única exceção é o quê? As nomeações para os cargos em comissão. Tem também alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais importantes aí relacionados aos atos sujeitos a registro, por exemplo, que são considerados atos administrativos complexos,
Dá uma olhada também na súmula vinculante número 3 do STF, que diz que o tribunal ele não precisa conceder o direito de defesa ao apreciar a legalidade desses atos para fim de registro, justamente porque são atos administrativos complexos, tá bom? E tem um outro detalhe que aqui eu até trouxe aqui para vocês, ó, para vocês darem uma olhada aqui no artigo 182, inciso 1 do regimento interno, que ele vai um pouco contra esse entendimento de que os atos administrativos, os atos sujeitos a registro são atos administrativos complexos. Por quê? Porque ele diz o seguinte, esse artigo 182 I do regimento interno, ele diz que, olha só, o tribunal, se passarem mais de 5 anos contados da concessão da aposentadoria ou da prática daquele ato de admissão, o Tribunal de Contas ele é obrigado a conceder o registro desse ato, porque, segundo o regimento interno, passados 5 anos, já teria transcorrido o prazo decadencial e a administração ela não poderia mais anular este ato. Tá? Só que esse entendimento, pessoal, ele é um pouco não, ele não é condizente com o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que os atos sujeitos a registro são atos administrativos complexos. Se eles são atos complexos, eles somente se formam a partir do registro do Tribunal de Contas. Então, o prazo decadencial só poderia começar a contar a partir do registro, porque antes do registro, o ato, em tese, ele nem existe. Ok? Mas assim, para fins de prova, o que eu tenho recomendado para os meus alunos? Ó, na prova objetiva, você, ainda que esses dois entendimentos sejam antagônicos, né, de que o ato sujeito a registro é complexo, e de que, segundo o artigo 182I do regimento interno, a decadência se opera mesmo antes do registro, você tem que considerar esses dois entendimentos na prova, tá? Ainda que eles sejam antagônicos. Então, se o examinador afirmar, ó, o Tribunal de Contas ele é obrigado a conceder o registro se passados mais de 5 anos a contar da prática do ato pela administração. Isso está certo? Está certo, porque o examinador, se ele colocar isso na prova, é por quê? Porque ele tirou lá do artigo 182 e do regimento interno. Então você marca correto. Okay? Agora, se o examinador colocar assim, ó, os atos sujeitos a registro são atos administrativos complexos. Segundo a jurisprudência, o prazo de decadência somente começa a contar após o registro. Opa, ele citou lá a jurisprudência, considera correto também. Tá? Então não dá para saber. Isso na prova nas questões objetivas. Agora, na discursiva, se a banca cobrar esse entendimento, você tem espaço para fazer essa argumentação. Ó, tem esse entendimento aqui da doutrina, da jurisprudência, mas o regimento interno coloca dessa forma. Tá? Você só pontua isso lá na sua questão. Beleza? Vamos lá. Próximo tema, aqui ó, já é um pouco, mas aqui é bem aposta mesmo, tá? É muito difícil. Geralmente o CESP ele fica mais nesses temas mais gerais aqui, né? Que tem alguma doutrina, alguma jurisprudência em cima. Mas olha só, eu achei bem interessante aqui, ainda que não seja para discursiva, mas para objetivo é bom vocês darem uma olhada nesses dois pontos aqui do regimento interno. Ó. Artigo 172 a 175, que trata das nulidades no processo, as nulidades que podem acontecer no processo no âmbito do TCE de Minas. Lá ele trata de alguns casos que são considerados nulidades absolutas, ok? E todas as outras nulidades que não se enquadram nesses casos seriam nulidades relativas, ou seja, poderiam ser relevadas ali pelo tribunal em nome da verdade material. Tá? O que seriam as nulidades absolutas? Por exemplo, aplicar uma sanção sem conceder o direito de defesa, ok? Um relator, um conselheiro relator não declarar impedimento nos casos em que deveria fazê-lo, né? Ele tem um conflito de interesse ali naquele processo. Se isso acontecer, é uma nulidade absoluta, o processo tem que ser anulado. E também o regimento fala seria uma nulidade absoluta caso o tribunal ele adote uma decisão sem fundamentar aquela decisão, né? Sem indicar os fundamentos fáticos e jurídicos que o levaram a adotar aquela decisão. Tá? Fora esses casos, todas as outras nulidades seriam relativas, ou seja, poderiam ser convalidadas em nome da verdade material. Tá? Então, dá uma olhada depois, com calma, nesses artigos 172 a 175. E também aqui, ó, no 182A a 182I,
que são dispositivos que tratam da prescrição e decadência. Bem interessante, tá? Aqui é do regimento interno também, tá, pessoal? Esses dispositivos colocam ali prazos de prescrição, prazos de decadência, hipóteses de suspensão e interrupção. É importante que vocês dêem uma olhadinha lá. Se não cair na discursiva, eu acho que o CESP pode cobrar isso aqui nas objetivas, tá? Outra aposta aqui para a discursiva, contencioso administrativo e sistema de jurisdição una. É interessante isso aqui, ó, porque são dois conceitos, cada um com suas características. Isso é bom para o examinador cobrar numa questão discursiva. Dois conceitos, cada um com as suas características, e aí você tem que discorrer sobre cada um deles, falando as diferenças, as semelhanças de cada um. Né? É um prato cheio para uma discursiva. Isso aqui é bem tranquilo. O sistema do contencioso administrativo é aquele sistema administrativo francês, da dualidade de jurisdição, em que as lides e os litígios envolvendo a administração pública não são julgados pelo Poder Judiciário, e sim por uma jurisdição especializada, que é a jurisdição administrativa. Esse sistema não é o adotado no Brasil. O Brasil ele adota o sistema de jurisdição una, ou sistema inglês, em que apenas o Poder Judiciário é que detém a prerrogativa de dar a última palavra nos conflitos, inclusive aqueles que envolvem a administração pública, inclusive aqueles que envolvem decisões dos tribunais de contas, aquilo que eu já falei, né, em relação à eficácia das decisões. As decisões do Tribunal de Contas podem ser levadas à apreciação do Poder Judiciário. Por quê? Porque no Brasil vigora o sistema de jurisdição una. Porém, o Judiciário ele não entra no mérito da decisão do Tribunal de Contas. Ele apenas pode anular essas decisões em quais casos? Irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade. Beleza? Vamos lá. E por fim, improbidade administrativa. Improbidade administrativa também está lá dentro de controle externo, pode ser cobrada. Esse tema pode ser cobrado na discursiva. Dentro de improbidade administrativa, eu destaco isso aqui, ó, sujeição dos agentes políticos às ações de improbidade administrativa. É algo que até pouco tempo era polêmico, não era pacífico, mas recentemente o STF adotou uma decisão pacificando o assunto. Os agentes políticos, eles são sim sujeitos às ações de improbidade administrativa. Na verdade, eles são sujeitos a um duplo regime sancionatório. Os agentes políticos podem ser responsabilizados tanto por crime de responsabilidade como por improbidade administrativa, à exceção do presidente da República. Okay? O presidente da República ele não está sujeito às ações de improbidade administrativa, mas apenas a ser responsabilizado por crime de responsabilidade, ok? E outro ponto importante é que não existe, isso também foi pacificado pelo STF nessa mesma decisão, é que não existe foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, nas ações de improbidade administrativa. Então, se um agente político ele for processado por improbidade administrativa, ele não vai ter foro privilegiado. A ação vai correr lá no juízo de primeiro grau. Beleza, pessoal? Então, são esses os temas que eu aposto aí, ou que são quentes, são bons temas para o examinador explorar na prova do TCE de Minas. Como eu disse, são apostas, a matéria ainda tem vários outros assuntos que também podem ser explorados, mas aqui eu trouxe alguns que, na minha visão, podem ser cobrados ou têm grandes chances de cair, tá? Aí, como eu disse lá no início, só, antes de terminar, eu gostaria só de dar algumas dicas aqui para vocês sobre a resolução de provas discursivas. Né? Geralmente as provas discursivas do CESP, ele coloca ali um texto motivador, aquele texto motivador geralmente não serve para nada, é mais para você se ambientar ali na questão realmente, e tem os quesitos, e logo em seguida ele coloca os quesitos, às vezes, muitas vezes na forma de tópicos, ali, ó, com base nesse texto motivador, responda isso, isso e isso, né? A, B, C e D, 1, 2 e 3. Okay? Aí como é que você vai estruturar a sua redação? Você faz ali uma frasezinha curta, uma ou duas linhas no máximo de introdução, falando basicamente sobre qual tema a sua discursiva irá tratar. Né? Trata-se de
da natureza ou das classificações do controle, né? Ou o controle da administração pública pode ser classificado em administrativo, legislativo e judicial. Enfim, uma frase bem pequena para introduzir o assunto, né? Para falar sobre qual tema você irá discorrer. E aí depois, em seguida, você já parte para o desenvolvimento. E como você vai fazer o desenvolvimento? Muito simples, um parágrafo para cada tópico que está sendo pedido lá na redação, ok? Então, aí você vai começar o primeiro parágrafo. Ó. Quanto ao item tal, né? Ou quanto à classificação do controle, quanto a tal... Aí você coloca um conectivo, quanto, em relação ao item tal, ou no que tange ao assunto tal, né? Você coloca esse conectivo, quanto, e já remete ao tópico do enunciado. Para que isso, pessoal? Para facilitar a vida do examinador. O examinador, quando ele bater o olho ali no seu primeiro parágrafo, ele já vai saber que você está respondendo aquele primeiro quesito. Isso já vai facilitar a vida dele. Aí você responde os quesitos preferencialmente na ordem que são apresentados lá no enunciado. Pode mudar a ordem? Pode, mas prefira responder na ordem que é apresentada ali no enunciado para facilitar a vida do examinador. O examinador ele vai estar corrigindo centenas de redações junto com a sua. Então, quanto mais você facilitar a vida dele, melhor, tá? Aí você vai e coloca um parágrafo para cada tópico, e sempre iniciando dessa forma. Ó, quanto ao assunto tal, quanto ao item tal, aí no segundo parágrafo, para não repetir o quanto, você bota em relação ao item tal, aí no terceiro, no que tange ao assunto tal, no que tange ao assunto tal, beleza? E aí vai e responde. Um parágrafo por tópico. Sobrou espaço ainda, no final você pode colocar um parágrafo de conclusão. Se não sobrou espaço, o que você faz? Quando você for iniciar o parágrafo que vai responder o último tópico pedido no enunciado, você inicia com por fim, né? Assim, escreve por fim, no que tange ao assunto tal, beleza? E vai e responde. Aí você não precisa fazer a conclusão. Esse por fim, ou finalmente, esse conectivo, ele já dá a ideia para o examinador que a sua redação está terminando. Isso dá uma boa estrutura, uma boa coesão textual, que é também são tópicos avaliados aí na sua redação. Tá? Procure sempre escrever de maneira objetiva, com frases curtas, não coloque ali aqueles parágrafos imensos, coloque frases curtinhas, ok? Coloque ponto, inicia outra frase, sujeito, verbo, predicado, não fica invertendo muito essa estrutura para evitar que você cometa erros de português, para evitar que você cometa erros de pontuação, tá? Que podem ser descontados. Em concursos de tribunais de contas com poucas vagas, qualquer décimozinho que você perde ali pode fazer a diferença. Então escreva de forma simples, ok? O que o examinador quer ver ao corrigir a sua questão é se você respondeu o que ele estava pedindo. Ele não quer saber se você escreveu bonito, se você tem uma linguagem eloquente, uma linguagem erudita, não. Ele quer que você responda da maneira mais objetiva possível, tá? Da maneira mais simples possível. Beleza, pessoal? Ah, e não deixe de abordar algum ponto pedido no enunciado, tá? Responda tudo, ok? Responda tudo. Como é que eu gosto de fazer essas provas discursivas? Quando iniciar a prova, você já vai lá no início, né? Já vai lá já vê qual o tema da prova discursiva, faz aquele brainstorm, depois volta para resolver as questões objetivas. Enquanto você vai resolvendo as objetivas, pode ser que apareça alguma ideia ali para a questão discursiva. Aí se aparecer, você volta lá no seu brainstorm, anota essa ideia, e aí depois sim, depois que respondeu a toda a prova objetiva, aí você vai fazer ou desenvolver mais a sua questão discursiva. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá, em relação a algum desses temas, ou se acharem que existe algum outro tema que também pode ser cobrado, coloque aqui nos comentários, tá, que a gente pode discutir sobre isso aqui mesmo, ou pode também entrar em contato comigo aí nas redes sociais. Eu vou deixar aqui novamente os meus contatos. Olha, eu sou o professor Eric Alves, sou auditor do Tribunal de Contas da União, também sou professor de Direito Administrativo e de Controle Externo, beleza? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me mande aqui, de preferência no Instagram, tá? As dúvidas me mande aqui no direct do
Instagram. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha ajudado também e fico no aguardo aqui dos comentários, de como é que vocês foram aí na prova, o que vocês acharam da prova depois que ela for realizada. Beleza, pessoal? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.